Eles estão indo em grupos para este pico, em grupos para este pico, em grupos para este pico. À primeira vista, a Antártida pode parecer um deserto congelado e inóspito. No entanto, abaixo de sua superfície gelada, há maravilhas e fenômenos ocultos que continuam a intrigar os cientistas. Desde túneis subterrâneos de gelo até o misterioso fenômeno do terceiro homem, o continente guarda segredos que podem mudar nossa compreensão da história. Junte-se a nós, enquanto exploramos 20 descobertas notáveis na Antártida que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre essa terra misteriosa. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Expedição do Calamar Colossal. O calamar colossal, uma das criaturas mais elusivas e misteriosas dos oceanos, há muito fascina cientistas e entusiastas marinhos. Conhecido por seu tamanho imenso e incrível adaptabilidade, o calamar colossal é o maior invertebrado da Terra, atingindo comprimentos superiores a 12 metros. No entanto, apesar de seu tamanho, a criatura raramente foi vista em seu habitat natural, que fica a mais de 1.800 metros abaixo da superfície do Oceano Austral. Em 2022, foi lançada uma expedição inovadora para estudar essa magnífica criatura em seu ambiente natural, liderada pela organização sem fins lucrativos Colossal, em parceria com biólogos marinhos e empresas de turismo polar. O objetivo da expedição é observar e estudar calamares colossais vivos em seu ambiente nativo na Antártida, até 2025. Equipados com câmeras de ponta e tecnologia de iluminação, os pesquisadores esperam desvendar os segredos da anatomia, comportamento e ecologia alimentar do calamar colossal. Ainda existem muitas questões sem resposta sobre essas criaturas, como a forma como usam seus enormes olhos, que são do tamanho de uma bola de basquete e se possuem bioluminescência. Esta expedição tem como objetivo lançar luz sobre as adaptações do fundo do mar que permitem ao calamar colossal prosperar em um ambiente tão extremo e isolado. Este estudo é particularmente significativo, pois coincide com o 100º aniversário da descoberta do calamar colossal em 1925. A expedição representa um grande avanço na nossa compreensão do gigantismo marinho e das interações predador-presa no Oceano Austral. Ao desvendar os mistérios do calamar colossal, os cientistas esperam obter insights sobre uma das criaturas mais extraordinárias do oceano e o ambiente severo que ele chama de lar. Número 2. Antigo cemitério de pinguins. Em 2016, uma descoberta revolucionária foi feita na Antártica, oferecendo uma fascinante visão do passado distante. Pesquisadores descobriram um local de sepultamento contendo os restos de antigos pinguins perfeitamente preservados pelo ambiente frio e seco do continente, o local situado no Cabo Irizar, próximo à língua de gelo Dragovski, na costa Scott, revelou camadas de ossos de pinguins, fósseis e até corpos mumificados. O datamento por radiocarbono desses restos indicou que essa área serviu como uma colônia de reprodução de pinguins Adélia por milhares de anos, com a atividade mais recente cessando há cerca de 800 anos, provavelmente devido a mudanças ambientais durante a pequenina idade do gelo. O local em si data de mais de 5.000 anos, oferecendo uma visão sem precedentes sobre a vida desses antigos pássaros. Extraordinariamente bem preservados, os pinguins fornecem uma fotografia congelada do passado, mostrando como essas aves se adaptaram aos desafios de seu ambiente ao longo dos séculos. Alguns dos pinguins mumificados foram encontrados em condições quase pristinas, enquanto outros mostraram sinais de decomposição natural. Essa variação na preservação sugere mudanças climáticas, oferecendo um olhar direto sobre como as mudanças no ambiente impactaram os ciclos de reprodução dos pinguins. Este antigo cemitério de pinguins é um recurso inestimável para os cientistas que estudam a história das populações de pinguins na Antártida. Ao examinar esses restos,
os pesquisadores estão ganhando uma compreensão mais profunda de como os pinguins antigos viviam e como responderam às flutuações climáticas ao longo de milênios. Número 3. A carteira perdida. Em uma história emocionante que durou mais de 5 décadas, uma carteira perdida na Antártica na década de 1960 foi finalmente devolvida ao seu dono em 2021. A carteira pertencente a Paul Grisham, um meteorologista da Marinha que estava estacionado na estação McMurdo no final dos anos 1960, foi esquecida por ele, enquanto trabalhava na Antártica de 1967 a 1968. Grisham acidentalmente deixou sua carteira para trás na estação, e ela permaneceu escondida atrás de um armário por anos. O ambiente rigoroso da Antártica, com suas condições frias e secas, preservou perfeitamente a carteira, que permaneceu intacta por mais de 45 anos. Em 2014, trabalhadores demolindo um prédio na estação McMurdo encontraram a carteira de couro desgastada, presa em uma fenda. Dentro dela, encontraram artefatos da época de Grisham no continente, incluindo sua carteira de identidade da Marinha, um cartão de racionamento de cerveja e recibos de dinheiro enviado à sua esposa. Apesar desses itens pessoais, encontrar Grisham depois de tantos anos foi um desafio. A busca foi realizada por Steven Dato, um veterano da Força Aérea que passou 6 anos rastreando o dono original da carteira. Após considerável esforço, Dato finalmente localizou Grisham, que agora tem 91 anos, em 2020. Quando Grisham recebeu sua carteira tão perdida, ele ficou maravilhado ao ver que ela havia sobrevivido todos esses anos, especialmente em um lugar tão remoto. Entre os itens devolvidos, ele ficou mais surpreso ao encontrar uma receita de calua caseiro que ele havia carregado consigo durante seu tempo na Antártica. A carteira, que era uma relíquia esquecida, agora serve como um tocante lembrete do passado e da natureza duradoura das memórias. Número 4. Fragmentos de meteoritos. A vasta e gelada natureza selvagem da Antártida guarda alguns tesouros notáveis vindos do espaço. Fragmentos de meteoritos. O ambiente frio e seco do continente age como um conservante natural, permitindo que os meteoritos permaneçam surpreendentemente bem preservados. E a Antártida acumulou a maior concentração desses objetos celestes na Terra. Na verdade, milhares de pedaços de meteoritos estão espalhados pela paisagem congelada, oferecendo aos cientistas raras oportunidades de estudar materiais extraterrestres. Uma das descobertas mais famosas e intrigantes é o meteorito Allen Hills, 84001, encontrado em 1984. Esta rocha do tamanho de uma palma foi encontrada envolta de um meteorito encontrado no gelo próximo à expedição. Allen imediatamente chamou a atenção dos pesquisadores. Após uma análise mais detalhada, este meteorito não se parecia com os espécimes típicos encontrados comumente na Terra. Ele exibia características únicas, que o tornavam semelhante às amostras de solo marciano analisadas pelos Viking Landers da NASA. Estima-se que o meteorito tenha cerca de 3,5 bilhões de anos, e acredita-se que tenha sido ejetado de Marte por um impacto de asteroide, iniciando uma jornada interplanetária até finalmente cair na Antártica. O que tornou essa descoberta ainda mais revolucionária foi a sugestão de que o meteorito continha estruturas microscópicas e compostos orgânicos. Embora alguns cientistas contestem isso, outros especulam que essas características microscópicas podem indicar sinais de vida microbiana antiga em Marte. A Antártica também revelou outros meteoritos de grande importância. Um desses espécimes é o meteorito Phucang, descoberto em 2000, originado do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. O Phucang fascina com seus cristais dourados de olivina e se tornou um dos meteoritos mais visualmente impressionantes já encontrados, pesando mais de 1.300 libras. Inicialmente, ele permanece um artefato importante e cativante do espaço, ajudando a expandir nossa compreensão do cosmos. Número 5.
O setor proibido. No interior da Antártida, encontra-se uma região misteriosa conhecida como o setor proibido, um lugar onde o acesso é restrito e apenas pessoal autorizado pode entrar. O sistema do Tratado da Antártida rege o continente, garantindo que a Antártida permaneça dedicada à pesquisa científica pacífica, mas o propósito exato dessa zona restrita permanece incerto. A explicação oficial é que a área foi criada para proteger habitats sensíveis da vida selvagem, particularmente as áreas de reprodução dos pinguins imperadores, de distúrbios causados pelos seres humanos. No entanto, teorias da conspiração são abundantes, com muitos especulando que o setor proibido esconde mais do que apenas pinguins. Alguns acreditam que bases de pesquisa secretas estão localizadas na área, onde artefatos extraterrestres estão sendo estudados ou tecnologias avançadas estão sendo desenvolvidas. Outros sugerem que esforços de escavação estão em andamento, buscando os restos de civilizações antigas enterradas profundamente sob o gelo. Governos e autoridades negaram consistentemente essas alegações, oferecendo poucas informações sobre as atividades reais que acontecem dentro do setor. O sigilo que cerca essa área apenas alimenta mais especulações, e sua localização remota, longe das estações de pesquisa habitadas, só aumenta seu mistério. Embora não haja evidências concretas para apoiar essas teorias, o setor proibido continua sendo uma das partes mais enigmáticas da Antártida. Até que mais transparência seja fornecida, continuará sendo um assunto de intensa curiosidade e intriga. Os segredos dessa área restrita ainda estão trancados, escondidos sob a vasta extensão gelada, aguardando alguém para descobri-los. Número 6. Fitoplâncton próspero. Apesar da reputação da Antártida de ser um deserto congelado, os pequenos organismos que formam a base da teia alimentar marinha, o fitoplâncton, estão prosperando em suas águas costeiras. Durante anos, os cientistas acreditaram que o espesso gelo marinho perene bloqueava a luz solar demais para permitir um crescimento significativo do fitoplâncton. No entanto, avanços tecnológicos recentes, incluindo o uso de robôs subaquáticos e satélites, como o IAT-2 da NASA, foi revelada uma história diferente com as novas ferramentas que descobriram que a camada de gelo está cheia de rachaduras e aberturas que deixam a luz do Sol penetrar, permitindo o crescimento de fitoplânctons em áreas onde a luz atinge a superfície. Esses minúsculos organismos se adaptaram ao ambiente hostil da Antártida ao florescer nas camadas de água derretida logo abaixo do gelo. Em algumas regiões, os prados de fitoplânctons se estendem pelo fundo do mar, muito parecido com as pradarias em terra firme. Essas comunidades prósperas de organismos microscópicos sustentam um ecossistema inteiro, desde criaturas semelhantes a camarões, como o krill, até animais maiores como baleias, focas e pinguins. A descoberta de que esses minúsculos organismos estão prosperando nas águas geladas da Antártida demonstra a incrível resiliência da vida e sua capacidade de se adaptar a condições extremas. Compreender como os fitoplânctons sobrevivem e prosperam em um dos ambientes mais hostis do mundo está ajudando os cientistas a aprender mais sobre como a vida pode suportar até mesmo os lugares mais improváveis. Número 7. A profundidade Factoran. Os oceanos do sul da Antártida continuam a surpreender os cientistas com suas profundezas extremas. Em 2019, pesquisadores descobriram a profundidade Factoran, o ponto mais profundo conhecido do fundo marinho da Terra, situado no fundo da trincheira Sandwich do Sul. Este abismo mergulha impressionantes 7.440 metros abaixo do nível do mar. Para explorar tais profundidades, os pesquisadores precisaram criar submersíveis robóticos especializados, como o Limiting Factor, que lhes permitiram coletar os dados necessários para mapear esse mundo oculto. O processo de mapeamento envolveu mais de 1.200 varreduras individuais com sonar, que foram combinadas para produzir o primeiro mapa abrangente do fundo do mar do Oceano Austral.
A profundidade Factoran está localizada em uma trincheira de 600 metros de comprimento, formada pelo movimento das placas tectônicas entre a América do Sul e a Antártida. Essa descoberta fornece uma visão valiosa sobre a geografia subaquática da Antártida e destaca o quanto do fundo marinho mundial permanece inexplorado, apesar de décadas de pesquisa. Vastíssimas porções do fundo do oceano ainda são desconhecidas, e esse abismo é apenas um dos muitos mistérios esperando para ser desvendado. Com projetos como o Seabed 2030, que visa mapear todo o fundo marinho na próxima década, podemos esperar ainda mais revelações sobre essas profundezas invisíveis. À medida que a tecnologia avança, mais das regiões mais remotas e inexploradas do mundo se tornarão visíveis, oferecendo uma compreensão mais profunda das paisagens ocultas do nosso planeta. Número 8. A colônia de peixe do gelo. Em 2021, pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente na zona de Wedge da Antártica, uma enorme colônia de reprodução de peixes do gelo. Um dos seres mais fascinantes da Terra, os peixes do gelo são únicos por serem os únicos vertebrados conhecidos por terem sangue transparente, uma adaptação que lhes permite sobreviver sem hemoglobina, enquanto realizavam o mapeamento rotineiro do fundo do mar. Cientistas se depararam com uma vasta rede de ninhos de peixe do gelo que cobriam uma área de 240 km², aproximadamente do tamanho de Malta. Cada ninho continha até 2.500 ovos, ferozmente protegidos por peixes do gelo adultos. Ao todo, os pesquisadores contaram mais de 60 milhões de ninhos ativos, marcando-o como uma das maiores colônias animais já descobertas. Esta extraordinária colônia não é apenas notável por seu tamanho, mas também desempenha um papel vital na teia alimentar local. As focas de Weddell, que são predadores primários na área, mergulham dentro da colônia em busca de alimento, com quase 90% delas passando tempo dentro dessa área. A descoberta desse ecossistema próspero lança luz sobre a riqueza biológica do mar de Weddell e ajuda os cientistas a entender o delicado equilíbrio da cadeia alimentar antártica. Além disso, como os peixes do gelo são sensíveis às mudanças climáticas, suas áreas de reprodução atuam como um indicador-chave da saúde dos oceanos da Antártida. À medida que essas criaturas continuam a prosperar em um ambiente tão severo, elas oferecem um vislumbre da resiliência da vida e sua capacidade de se adaptar a condições extremas. Com pesquisas em andamento, os cientistas esperam descobrir ainda mais sobre essa extraordinária metrópole de peixes do gelo e seu papel no ecossistema antártico mais amplo. Número 9. O misterioso buraco gigante no gelo. Em 2017, um fenômeno estranho ocorreu no gelo marinho da Antártica, que deixou os cientistas coçando a cabeça. Um enorme buraco, conhecido como Mud Rise Pelia, reapareceu após ficar dormente por mais de 40 anos. Essa enorme abertura no gelo era maior que o estado de Maryland e marcou o segundo maior espaço livre de gelo nos oceanos da Antártica, desde o início dos registros por satélite na década de 1970. Os poás se formam quando a água quente e rica em nutrientes do oceano sobe até a superfície, derretendo o gelo marinho. Esse processo cria uma abertura no gelo que pode variar em tamanho e duração. No entanto, a natureza periódica do Mud Rise Pelia é desconcertante. Após se formar anualmente entre 1974 e 1976, ele desapareceu subitamente por décadas, apenas para ressurgir em 2017. Alguns pesquisadores acreditam que mudanças induzidas pelo ser humano no Oceano Antártico podem estar afetando os ciclos da Pia, mas as razões exatas para seu reaparecimento ainda são desconhecidas. Ainda mais intrigante é o fato de que a última aparição da Paia não foi tão grande quanto era na década de 1970, apesar das mudanças climáticas recentes. As pelas desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos da Antártica,
permitindo que a luz solar e o ar alcancem a superfície do oceano. Isso leva ao florescimento de fitoplânctons, que formam a base da cadeia alimentar para várias espécies marinhas. Com mais pesquisas, os cientistas esperam desvendar os segredos do Mud Rise Pia e descobrir o que ele pode revelar sobre o futuro da Antártica. Número 10. O bolo de frutas de 100 anos. Em 2017, uma descoberta fascinante na Antártica surpreendeu os cientistas. Ao restaurar um antigo abrigo de exploradores, os conservadores encontraram um bolo de frutas que havia sido deixado para trás mais de 100 anos antes, pela expedição Terra Nova de Robert Falcon Scott. O bolo, que estava guardado em um abrigo remoto em Cape Adare, ainda estava sobre uma prateleira, perfeitamente preservado, envolto em sua embalagem original, apesar de ter sido abandonado no rigoroso clima antártico por mais de um século. O bolo de frutas parecia estranhamente comestível. Sua aparência era notável, ainda mantendo sua forma e cheiro, embora a ideia de prová-lo fosse arriscada demais para os conservadores. A descoberta destacou a habilidade única da Antártica em preservar materiais orgânicos. As condições congelantes do continente são ideais para preservar itens que, de outra forma, se decomporiam, mantendo-os quase perfeitamente preservados por décadas, se não mais. Hoje, esse bolo de frutas centenário está no Museu de Canterbury, na Nova Zelândia, onde permanece como um artefato histórico de uma das primeiras expedições antárticas. Embora ninguém ouse comê-lo, o bolo de frutas serve como um lembrete dos primeiros dias de exploração em um dos ambientes mais extremos da Terra. Ele se destaca como um símbolo duradouro, tanto do perigo quanto da resiliência que caracterizaram aqueles que se aventuraram na implacável wilderness da Antártica. Número 11. O único crime no Polo Sul. Em 2000, a Antártica se tornou o local de sua primeira e única investigação criminal conhecida. Rodney Marsh, um astrofísico australiano, estava trabalhando na estação do Polo Sul quando de repente adoeceu. Em poucas horas, seu estado piorou rapidamente e ele faleceu com apenas 32 anos. Sua morte marcou um evento misterioso e trágico na história da exploração antártica. Uma autópsia revelou que Marsh tinha níveis incomumente altos de metanol em seu sistema. Essa substância, um álcool tóxico, seria difícil de ingerir acidentalmente nas quantidades encontradas em seu corpo. Marsh não tinha motivo aparente para consumir metanol, o que gerou a suspeita de crime. Sua morte repentina e inexplicada levou a uma investigação, marcando a primeira e única investigação criminal já realizada no continente congelado. O caso estava sob a jurisdição australiana, mas peritos forenses da Nova Zelândia foram chamados para ajudar devido às condições extremas da Antártica. Realizar uma investigação minuciosa foi um enorme desafio. Entrevistas com possíveis testemunhas forneceram poucas respostas e, apesar dos melhores esforços das autoridades, o caso foi encerrado em 2007 sem uma resolução. Até hoje, a causa da morte de Rodney Marsh permanece sem solução. A especulação sobre se o metanol foi administrado deliberadamente continua a circular. Sem evidências suficientes, a verdade do que aconteceu naquele dia fatídico pode nunca ser descoberta. O caso é agora um dos muitos mistérios não resolvidos da Antártica, com sua ambiguidade arrepiante enterrada sob a vasta extensão gelada do continente. Número 12. Lagos escondidos sob o gelo. Sob a superfície gelada da Antártica, encontra-se um segredo notável. Mais de 400 lagos subglaciais foram descobertos em todo o continente, existindo em completa escuridão e isolados do mundo exterior por milhões de anos. Esses lagos, enterrados profundamente sob camadas de gelo, oferecem uma janela para o passado antigo do continente e podem conter pistas sobre formas de vida que prosperam em condições extremas. O Lago Vostok, um dos maiores desses lagos subglaciais, é tão vasto quanto o Lago Ontário e fica sob 2,5 milhas de gelo.
Esses corpos d'água ocultos foram formados quando o clima do continente mudou dramaticamente, transformando o que antes era um ambiente mais temperado em um deserto congelado, como é hoje. À medida que as geleiras se expandiam, lagos de superfície ficaram presos sob o gelo. O imenso peso do gelo acima cria pressão suficiente para manter a água líquida, mesmo que as temperaturas permaneçam bem abaixo de zero. Alguns desses lagos subglaciais abrigam ecossistemas únicos, com micro-organismos especialmente adaptados para sobreviver nas condições extremas. Descobertas estão permitindo que os cientistas compreendam melhor como a vida pode resistir no isolamento por milhões de anos. Mas os cientistas acreditam que isso é apenas o começo. Alguns especialistas prevêem que até 1000 lagos subglaciais podem estar espalhados pela Antártica, muitos dos quais ainda permanecem desconhecidos. Quais outros segredos estão ocultos sob o gelo, esperando para serem revelados? À medida que a pesquisa e a tecnologia continuam a avançar, as possibilidades de novas descobertas nesta terra congelada parecem infinitas. Mais de 90% da crosta rochosa da Antártica permanece oculta à vista, e quem sabe quais outras surpresas incríveis podem estar enterradas sob ela. Número 13. Poian e Antártica. Uma nova teoria surpreendente sugere que a Antártica pode ter sido descoberta séculos antes do que se acreditava, por navegadores polinésios. A história convencional da exploração da Antártica acredita ao explorador russo Fabian Gottler von Bellingshausen a descoberta do continente em 1820. No entanto, investigações recentes nas tradições orais polinésias propõem que navegadores polinésios chegaram às águas antárticas por volta de 650 d.C., quase 600 anos antes de Bellingshausen. As histórias passadas de geração em geração falam de um chefe chamado Wa Rangiora, que navegou para o sul e retornou com descrições de enormes icebergs e mares congelados. Especialistas apontam essas histórias como evidências de que Rangiora e sua tripulação realmente podem ter alcançado as bordas da Antártica. Ainda mais forte para essa teoria são as antigas gravações polinésias que mostram o que parecem ser paisagens geladas. Essas gravações poderiam indicar que os polinésios não só navegaram até as águas antárticas, mas também podem ter mapeado a região. Suas habilidades de navegação, desenvolvidas por métodos celestiais e vasto conhecimento oceânico, eram algumas das mais avançadas de qualquer civilização antiga. Se esses relatos forem precisos, eles alterariam significativamente nossa compreensão sobre a exploração da Antártica, acreditando esses primeiros ilhéus do Pacífico por terem alcançado um dos locais mais remotos da Terra, muito antes dos exploradores europeus. O legado desses navegadores merece ser reconhecido pelas suas extraordinárias façanhas de navegação que podem ter levado-os ao coração da Antártica. Número 14. O enorme ovo fossilizado. Uma descoberta notável na Antártida proporcionou uma visão extraordinária da vida na era dos dinossauros. Em 2011, cientistas chilenos desenterraram os restos fossilizados de um ovo de réptil que mediu mais de 28 centímetros de comprimento. Este ovo colossal, apelidado de A Coisa, acredita-se ter 66 milhões de anos e tem intrigado paleontólogos desde sua descoberta. O tamanho imenso do ovo e o ambiente em que foi encontrado sugerem que pertence a uma espécie de réptil marinho antigo conhecido como mosasauro. O mosasauro, que viveu durante o período Cretáceo, crescia até 15 metros de comprimento, assemelhando-se aos predadores de topo de hoje, como os tubarões modernos. A fina casca do ovo e seu grande tamanho indicam as estratégias reprodutivas únicas dessas criaturas. Acredita-se que as fêmeas dos mosassauros possam ter viajado até a costa para depositar seus ovos, com os filhotes rapidamente se movendo para o oceano para evitar predadores como o Tyrannosaurus rex. Esse raro ovo fossilizado oferece uma janela para o passado pré-histórico da Terra.
o fóssil fornece informações valiosas sobre como esses répteis marinhos davam à luz e protegiam seus filhotes. A descoberta também sugere que a Antártica, que já foi um lugar muito mais quente e habitável, pode ainda esconder muitos outros restos fossilizados da era pré-histórica. Pesquisadores acreditam que as camadas de gelo da região podem esconder pistas adicionais sobre as criaturas que um dia habitaram a Terra, milhões de anos atrás. Número 15. A pirâmide congelada na Antártida. Uma descoberta intrigante pode desafiar tudo o que sabemos sobre a história humana. Rumores sobre pirâmides antigas sob o gelo do continente circulam há anos, mas em 2016 novas imagens de satélite forneceram evidências convincentes de que uma dessas estruturas realmente existe. Uma forma piramidal parcialmente enterrada no gelo foi encontrada nas montanhas Ellsworth. Seu design e proporções se assemelham de perto à Grande Pirâmide de Gizé, e com uma altura estimada de mais de 900 pés, esta pirâmide da Antártida seria ainda maior que a maior do Egito. A localização da pirâmide é igualmente desconcertante, situada profundamente nas montanhas, a centenas de quilômetros de qualquer linha costeira. Isso levanta questões sobre como a construção humana poderia ter ocorrido ali. Alguns sugerem que poderia ser obra de uma civilização altamente avançada que existiu na Antártida muito antes dos humanos, enquanto outros especulam que poderia ser resultado de influência extraterrestre. Cientistas tradicionais, no entanto, apresentaram explicações mais convencionais. Eles acreditam que a forma piramidal pode ter se formado naturalmente por processos de intemperismo, com o gelo e a rocha se alinhando de maneira que cria uma característica geometricamente nítida. Apesar dessas explicações, a escala e precisão da estrutura continuam a alimentar debates, deixando muitos se perguntando se a verdade sobre suas origens algum dia será descoberta. Por enquanto, essa pirâmide congelada continua sendo um dos maiores mistérios da Antártida. Número 16. OVNI na neve. A Antártica tem sido há muito tempo um tema de especulação quando se trata de OVNIs e atividade extraterrestre. Em 2021, uma descoberta misteriosa a partir de imagens de satélite despertou ainda mais intriga. As imagens tiradas via Google Earth mostram uma estranha indentação de 60 metros de largura na neve. Esta característica peculiar parece ter sido criada de forma deliberada, sem distúrbios visíveis ao seu redor. Alguns acreditam que poderia ser evidência de um OVNI acidentado enterrado sob o gelo. A anomalia foi vista pela primeira vez pelo pesquisador russo de OVNIs, Valentin Div, que propôs que a trincheira poderia marcar o local de uma aterrissagem forçada extraterrestre. Os céticos sugerem que a depressão é simplesmente uma fenda natural, mas a geometria precisa e a localização isolada da indentação levantam questões. O local está distante de zonas conhecidas de atividade sísmica, o que adiciona mistério ao caso. Alguns chegam a apontar outros acontecimentos estranhos na Antártida, como relatos de luzes vermelhas e verdes próximas ao Polo Sul em 1965, como possível evidência de atividade alienígena. Na década de 1960, engenheiros da Marinha teriam encontrado um objeto em forma de disco enquanto perfuravam núcleos de gelo na região, embora nenhuma outra informação tenha sido divulgada. Se de fato existem artefatos alienígenas enterrados sob o gelo da Antártida, o clima em mudança do continente poderia revelá-los à medida que partes do gelo derretem. Por enquanto, a verdadeira origem e propósito dessa característica misteriosa permanecem desconhecidos, deixando espaço para muita especulação. Número 17. O mistério das Blood Falls. As Blood Falls da Antártica, localizadas no Vale Seco McMurdo, têm fascinado cientistas por anos. Esta estranha cachoeira vermelha flui do Glaciar Taylor para o Lago Bonney, criando um contraste marcante e inquietante contra a paisagem branca e congelada. A cor vermelha brilhante da água tem desconcertado os pesquisadores, e várias teorias foram propostas para explicar sua origem.
Inicialmente, alguns sugeriram que algas vermelhas poderiam ser responsáveis pela cor estranha. No entanto, o ambiente hostil dos vales secos, onde a fotossíntese é improvável, tornou essa teoria implausível. Outros pesquisadores especularam que o tom vermelho poderia ser devido à oxidação de minerais de ferro ou até mesmo à presença de bactérias incomuns. A verdadeira resposta foi finalmente descoberta em 2017, quando cientistas usaram tecnologia de radar para investigar o glaciar que alimenta as Blood Falls. Acontece que a água vermelha é, na verdade, uma salmoura hipersalina rica em ferro que se origina de um lago antigo selado sob o glaciar há milhões de anos. Com o passar do tempo, essa salmoura foi se tornando cada vez mais salgada à medida que a água congelava, deixando para trás sais concentrados. Apesar das temperaturas congelantes, o alto teor de ferro e a salinidade impedem que a salmoura se solidifique, permitindo que ela flua para fora do glaciar. Quando chega à superfície e entra em contato com o oxigênio, o ferro se oxida e torna o líquido de uma cor vermelha vívida. As Blood Falls continuam sendo uma das características mais misteriosas e fascinantes da Antártica. Número 18. DNA antigo de um mundo perdido. Em uma descoberta incrível, cientistas desenterraram DNA com mais de 1 milhão de anos, enterrado sob os oceanos da Antártida. Essa descoberta oferece uma visão extraordinária da vida marinha antiga, que uma vez floresceu nos mares da Antártida, fornecendo evidências de formas de vida que desapareceram há muito tempo. O DNA antigo foi extraído do fundo do mar. O sedimento encontrado a quase 180 metros abaixo da superfície do Mar da Escócia tem uma amostra que remonta a um período de cerca de 800 mil anos, mais antigo que o DNA mais velho descoberto anteriormente. Embora os pesquisadores ainda não saibam exatamente a quais organismos o DNA pertence, eles sabem que vem de micro-organismos eucarióticos que viveram na região durante o meio da Era Pine. As condições frias e estáveis da Antártica permitiram que esse DNA sobrevivesse, agindo essencialmente como uma cápsula do tempo biológica. As temperaturas congelantes da região e a lenta acumulação de sedimentos ajudaram a preservar esses registros genéticos de várias eras geológicas. Como um cientista descreveu, cada célula desse DNA é uma cápsula do tempo. Esta pesquisa inovadora demonstra o potencial da Antártica para revelar histórias evolutivas ocultas de milhões de anos atrás. Com a tecnologia avançada, os cientistas esperam descobrir organismos ainda mais antigos presos sob o gelo, possivelmente musgos com 40 milhões de anos. O ambiente congelado da Antártica pode conter muitos mais tesouros biológicos que podem reformular nossa compreensão da vida na Terra. Número 19. O misterioso fenômeno do terceiro homem. Na vasta e desolada região da Antártida, exploradores relataram experiências estranhas que sugerem que não estão sozinhos, mesmo quando estão. O fenômeno chamado fenômeno do terceiro homem ocorre quando aventureiros, enfrentando condições extremas, sentem como se estivessem sendo acompanhados por uma presença invisível. Esse sentimento estranho frequentemente surge durante expedições solo perigosas, quando o isolamento e o ambiente hostil estão em seu pior estado. Ernest Shackleton, que enfrentou dificuldades inimagináveis, descreveu um quarto homem que o guiou, junto com seus companheiros, pela perigosa ilha Geórgias do Sul. Experiências semelhantes foram documentadas por exploradores como Amundsen e Scott. Esse misterioso companheiro traz esperança e uma sensação de direção, muitas vezes em momentos em que a sobrevivência parece impossível. Enquanto alguns acreditam que o terceiro homem é produto de alucinação ou esforço mental, a frequência desses relatos é impressionante. Mesmo os exploradores mais céticos refletiram sobre esses encontros com gratidão, reconhecendo a presença misteriosa como uma força que os ajudou a suportar o ambiente hostil da Antártida. Número 20. Enormes túneis de gelo sob a superfície. Sob as vastas camadas de gelo da Antártida, cientistas descobriram um sistema notável de túneis gigantes.
Essas enormes passagens, que chegam a até 300 metros de altura, são tão altas quanto a Torre Eiffel e foram esculpidas no gelo. A descoberta foi feita em janeiro de 2019, quando pesquisadores usaram radar para escanear a plataforma de gelo Filchner-Ronne. Esses túneis, formados por água oceânica quente circulando sob o gelo, são diferentes de tudo o que foi encontrado antes. Os canais estão em constante mudança, com água derretida fluindo em direções diferentes a cada ano, criando o que os cientistas chamam de rios invertidos. Em alguns lugares, raios de luz do sol brilham através do gelo, revelando cavernas deslumbrantes e cintilantes. Esses túneis desempenham um papel crucial na forma como a Antártida responde às mudanças climáticas. Eles afetam a linha de base onde o gelo encontra o oceano e levaram os pesquisadores a perceber que muito mais água derretida está fluindo sob o continente do que se pensava anteriormente. À medida que os cientistas continuam a estudar essas enormes formações, eles esperam compreender melhor as mudanças que estão ocorrendo nessa parte remota do mundo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!